E aí galera, beleza? Tudo em paz, né? O que eu ia dizer? Esqueci, ia dizer alguma besteira, mas fugiu aqui da memória. Então pessoal, né, passado aí a prova, fiz a correção da prova, fiz alguns comentários, né, a respeito disso. E agora a gente vai passar para o capítulo 15, tá certo? Tá um pouco desorganizada aí a questão da sequência dos estudos, porque a gente passou muito conteúdo e depois teve que voltar para fazer as provas, tá? Eu vou dar continuidade aqui a esse capítulo 15 e vou fazer só ele, tá? Finalizando o capítulo 15, a gente vai fazer uma rodada de exercícios para preparar vocês para a prova global da segunda etapa, beleza? Valendo como global da segunda etapa. Então, vou finalizar aqui o capítulo 15, depois eu faço, como eu sempre faço, eu posso marcar uma live ou fazer uma rodada de exercícios do capítulo que vai para a prova, que eu ainda não sei qual é. Hoje a gente vai ver instrumentos ópticos, capítulo 15, e para casa, pessoal, vai ficar na página 377, a questão 369, tá? Aqui no vídeo, em cima ou embaixo, na plataforma, tem a orientação aí dessas questões, beleza? Então, bora lá para a aula. O que a gente vai fazer hoje? Vou virar aqui a câmera. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre os instrumentos ópticos, né? Que são projetores, máquina fotográfica, telescópio e coisas do tipo, né? Só que antes da gente entrar nos detalhes, a gente vai entender, dá uma travada aqui no vídeo, a gente vai entender como isso funciona, beleza? Então, vamos lá, né? Por que a existência de instrumentos ópticos e como eles funcionam, né? Esses instrumentos, galera, seja eles quais forem, se forem instrumentos de captura ou instrumentos de projeção, eles funcionam basicamente com a mesma ideia, né? Que é a justaposição de lentes, ou seja, você tem lentes que são colocadas ou para aproximar, ou para afastar, ou para observar uma coisa muito pequena, ou para observar uma coisa que está muito longe, dependendo da situação, né? E qual é a finalidade dessa justaposição, né, dessa organização de lentes? É corrigir uma coisa que a gente chama de aberração cromática, né? Eu coloquei aqui um resumo do que seria essa aberração cromática e vou explicar para a gente entender como é que funciona, né? Então, o que é a aberração cromática, né? Uma lente, galera, ela sofre efeitos que são causados, né, por consequência da decomposição da luz branca, nessa luz que está aqui me clareando. Essa luz, quando ela passa por um sistema, ela vai sofrer uma alteração, ela sofre uma mudança. Nós vimos isso nos capítulos atrás. Isso acontece por conta da refração da luz, né? Diferentes meios têm índice de refrações diferentes, o ar, o vidro, a água, um determinado tipo de gás, e isso faz com que a luz sofra uma alteração, sofra um desvio, e essa alteração é chamada de aberração cromática. A lente, a justaposição de lentes, ela visa corrigir essa aberração, corrigir essa distorção, para que a gente consiga visualizar, né, o objeto ou o micro-organismo que a gente esteja ali estudando, analisando, né? A correção desse efeito, pessoal, ela é feita por meio da associação de lentes, sobretudo com a utilização de lentes justapostas. Tem engasgado aqui. Eu disse a vocês, né? Se tem um objeto muito pequeno, seu olho não vai conseguir captar. Então, o que acontece? Existem ali as lentes que vão fazer aquela imagem se aproximar, e a organização dessas lentes, a maneira como elas são colocadas, é que causa esse efeito. Por isso que você consegue observar as coisas no microscópio, consegue observar as coisas no binóculo, consegue visualizar essa gravação que eu estou fazendo agora, né? Aqui e acolá desfoca. Então, tem uma série de coisas que a gente vai entender como funciona aqui no estudo dos instrumentos ópticos, tá bom? Ainda nessa aula não vou entrar nos detalhes, a gente vai falar sobre projetor, sobre o telescópio, sobre a luneta, microscópio, máquina fotográfica e coisas desse tipo, beleza? Então, como é que funciona, Vinícius? Funciona o seguinte, ó. Você pega duas lentes, por exemplo, e essas duas lentes juntas, elas vão ter uma nova vergência, tá certo? Uma nova vergência. De modo que
essa nova vergência, que é representada aqui pela letra D, é a soma da vergência da primeira lente mais a vergência da segunda lente, né? Essas lentes elas são coladas, digamos assim, né? Imagine que duas lentes. Eu pego aqui essa primeira lente, que é uma lente biconvexa, tá certo? Convexa de um lado, convexa do outro, é uma lente biconvexa. E eu vou encostar ela aqui nessa outra lente, tá certo? Uma lente convexo-côncavo, beleza? Uma lente convexo-côncava. E aí quando você junta essa lente mais essa lente, você fica com uma lente desse tipo. A vergência dessa lente aqui é a soma dessa vergência mais a soma dessa vergência. Então, a letra D, aqui, ela representa a vergência dessa associação. Beleza? E como é a vergência, Vinícius? A vergência de uma lente é dada pela expressão 1 sobre F, ou seja, é o inverso do foco. 1 sobre F é o inverso do foco. Então, isso aqui é 1 sobre F, isso aqui é a vergência da primeira lente, isso aqui é a vergência da segunda lente. De modo que aqui eu tenho D1 e D2, é a vergência das lentes que estão, D1 e D2, é a vergência das lentes que estão associadas. Certo, galera? A vergência é dado por 1 sobre F, então, se a questão lhe der os valores da vergência, é só somar. Se ela não oferecer apenas o foco, a vergência total aqui é a vergência dessa lente mais a vergência dessa, que é dado por essa expressão aqui, beleza? 1 sobre F e 1 sobre F também pode ser calculado dessa maneira, né? 1 sobre F igual a N2 dividido por N1 menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde R1 e R2 são os respectivos raios das lentes, o raio da lente 1 e o raio da lente 2, e N2 e N1 são os índices de refração da lente e do meio. Estou colocando isso aqui porque pode ser que nos exercícios precise que a gente use alguma dessas coisas aqui, tá bom? E aí eu vou fazer agora um exemplo. Tem exemplos resolvidos, eu acho, no livro. Deixa eu olhar aqui. No livro tem um exercício resolvido aqui em cima. E aqui embaixo tem outros que é para a galera tentar fazer, né? Eu vou fazer aqui um exercício, tá? Eu vou fazer o exercício número 368, da página 377. E para casa vai ficar aquele ali que eu mostrei a vocês, o exercício 369. Então, bora lá para essa questão, né? 368, o que ela diz? Diz assim, uma lente convergente de distância focal 10 centímetros é justaposta a outra divergente de distância focal 20 centímetros em módulo. Determine a distância focal e a vergência da lente equivalente a essa associação. Tranquilo, galera? Então, eu tenho que... Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui, pessoal. Pera aí. Pronto. Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. É porque eu prefiro colocar o material aqui no quadro, no computador, para que eu possa visualizar a gravação de uma melhor maneira. Entendeu? Então, quando eu... Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Pronto, agora ficou melhorzinho. Pronto, show de bola, galera. Porque ficar acompanhando aqui a questão pelo quadro, pelo computador, fica melhor de ler do que pelo livro. Então, vamos lá. Resolvendo aqui o problema, né? Ele pede pra gente calcular... Eu acabei de dizer que o quadro que botei no computador e fico olhando pelo livro. Ele quer que a gente calcule o foco e a vergência dessa lente. A gente tem que determinar qual é o foco e qual é a vergência. O que nós temos de informação? Nós temos aí o foco, né, de uma das lentes, uma lente convergente e outra é uma lente divergente, e precisamos calcular o foco total, né? Então, bora lá.
Um ele diz que é 10 centímetros, que é 0,1 metro. E o outro ele diz que é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Beleza? Temos essas duas informações aqui, galera. Tá dando para ler? Tá dando para ler, que minha letra é feia. Então, usando a expressão que a gente acabou de ver aqui, né? D é igual a D1 mais D2. E como eu mostrei aqui, D é 1 sobre F. Então, 1 sobre F é 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. Beleza? Para calcular aqui o foco. 1 sobre F vai ser 1 sobre 0,1 mais 1 sobre 0,2. Tranquilo, galera? 1 sobre 0,1 mais 1. Opa, aqui tem um detalhezinho, galera. Tem que botar um menos bem aqui. Menos 1 sobre 0,2. Fazendo aqui o cálculo, galera, 1 sobre 0,1 mais menos 1 sobre 0,2, aqui menos porque essa lente, uma é convergente e outra é divergente, né? Fazendo aqui o cálculo, você faz o produtozinho do meio pelos extremos. Cadê o meu pincel vermelho? O menino estava aqui bagunçando e pegaram o meu pincel vermelho, mas enfim. Fazendo aqui o cálculo, produto do meio pelos extremos, vai 0,1 para lá, vem 0,2 para cá e multiplica aqui embaixo, né? Faz só essa continha aqui, ó, vai ficar 1 sobre F igual a 0,2 mais e menos fica menos 0,1 sobre 0,1 vezes 0,2. Aqui embaixo, 0,1 vezes 0,2, que vai ficar 0,02. Tranquilo? E fazendo aqui o cálculo, eu não vou fazer todo porque o espaço agora ficou pequeno, galera. A gente vai ter 1 sobre F igual, você faz aí, tá? Para confirmar, 1 sobre 0,2. Beleza? Fazendo aqui o cálculo dessa questão aqui. Como 1 é igual a 1, você vai concluir que o foco é 0,2. Então, ó, já responde aqui. Foco igual a 0,2. Foco está respondido. Beleza? Calculado o foco, você pode calcular a vergência. Beleza? Porque não tem espaço para calcular aqui. Eu vou apagar essa conta aqui. Tira um print aí, caso você queira. Achamos aqui o foco, 0,2. E agora vamos calcular a vergência. Calculando a vergência, é 1 sobre F. Ou seja, 1 sobre 0,2. 1 sobre 0,2, galera, você multiplica em cima e embaixo por 10 para acabar com esse número decimal. Vai ficar 10 sobre 2. Né? 0,2 vezes 10 fica 2. Então, a vergência aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5. 5 lembra? De dioptrias. Beleza, rapaziada? Na verdade, o D é um D minúsculo, tá bom? Porque a gente está usando uma unidade de medida e não é uma abreviação. Então, pessoal, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor. Problema resolvido. Um exemplo aí, tá? Se você achou que foi muito rápido, você pode voltar ao vídeo, reproduzir mais devagar. Leia o livro também para tirar alguma dúvida. Vai ficar uma outra questão aí para a galera tentar fazer, que é a questão... Tá ali, ó. 369 da página 377. Show de bola? Então, galera, é isso. Valeu. Na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou já gravar, a gente vai falar sobre os instrumentos de observação, né? Falar sobre os primeiros instrumentos aí da nossa sequência de instrumentos que a gente tem que analisar. Show de bola? Valeu, galera. Tchau, até já.